Murilo Raff, ex de Marília Mendonça, surpreendeu o Brasil ao pedir a guarda total do filho Léo, mas ele garante que jamais vai afastar o menino da família materna. Você sabe por quê? Fica aqui comigo que eu vou te explicar todos os detalhes desta história que está deixando todo mundo chocado e que revela muito mais do que aparenta na superfície. Prepare-se porque essa história tem reviravolta, tem emoção, tem segredos de justiça e mostra um lado do Murilo que poucos conhecem. Olha só, vamos começar do início para você entender toda a complexidade desta situação. Desde a morte trágica de Marília Mendonça, em novembro de 2021, aquele acidente aéreo que partiu o coração do Brasil inteiro e deixou milhões de fãs em prantos, a guarda do pequeno Léo, que hoje tem apenas 5 anos de idade, ficou com a avó materna, Dona Ruth Moreira, lá em Goiânia. A situação sempre foi bem organizada, com uma guarda compartilhada entre a avó e Murilo Raff, pai da criança, onde tudo funcionava aparentemente bem, com o menino vivendo com a vovó e mantendo contato regular com o pai. Durante esses 3 anos e meio, parecia que havia um equilíbrio, uma harmonia familiar mesmo, diante da dor imensa da perda de Marília. Mas agora, do nada, Murilo entrou na justiça pedindo algo que ninguém esperava: a guarda unilateral do filho. O que significa que ele quer cuidar do Léo de forma exclusiva, assumindo toda a responsabilidade legal e cotidiana pela criança. E isso não é uma decisão simples, gente. Isso muda completamente a dinâmica familiar que estava estabelecida há anos. E aqui que a coisa fica realmente interessante, porque Murilo não fez esse pedido de forma leviana ou por impulso. Pelo contrário, ele se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre essa decisão polêmica e as palavras dele foram muito diretas, carregadas de emoção e, principalmente, cheias de mistério. Através dos stories do Instagram, ele disse algo que deixou todo mundo de boca aberta e que está gerando milhares de comentários nas redes sociais. Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois estão em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá? Gente, quando alguém fala em provas e fatos em segredo de justiça, quando menciona que tem evidências que não pode revelar, você sabe que a coisa é séria mesmo. Não é papo de quem está inventando história ou fazendo drama desnecessário. O que mais chamou atenção e deixou todo mundo curioso foi quando Murilo afirmou categoricamente que descobriu muitas coisas nos últimos meses, e que essa descoberta foi fundamental para ele tomar essa decisão tão drástica e definitiva. Ele deixou bem claro que seu foco agora é garantir o bem-estar do filho de 5 anos, e que não chegou a essa conclusão da noite para o dia. São meses de reflexão, de análise, de investigação, de descobertas que aparentemente o fizeram perceber que precisava agir de forma mais decisiva e protetiva na vida do menino. Imagine só, um pai que durante anos manteve uma relação cordial e respeitosa com a família da ex-companheira. De repente decide que precisa lutar judicialmente pela guarda total do filho. Isso não acontece por acaso, isso não acontece por birra ou por questões menores. Mas aqui vem o ponto mais importante e mais tocante de toda essa história. E é isso que diferencia Murilo de muitos outros casos que a gente vê por aí de disputa de guarda que vira guerra familiar. Ele foi categórico, foi enfático ao afirmar que jamais vai afastar Léo da família materna. Em nota oficial, através de sua assessoria de imprensa, o cantor declarou que busca garantir o melhor para o filho e que não pretende de forma alguma cortar os laços com a família de Marília. Ele ressaltou que a decisão foi tomada após muito refletir sobre o que considera ser o mais adequado para o desenvolvimento e a segurança de Léo, mas sempre mantendo o respeito e o carinho pela família que também ama aquela criança. Essa postura mostra uma maturidade emocional impressionante e um amor genuíno pela criança acima de qualquer questão pessoal. Essa atitude do Murilo revela um homem que cresceu muito desde a morte de Marília, que aprendeu a lidar com a dor, com a responsabilidade de ser pai solo e que agora está tomando decisões. Baseadas exclusivamente no que considera melhor para o filho, ele entende perfeitamente que Léo não é apenas filho dele, mas também neto querido, sobrinho amado, primo, e que essa rede de amor e proteção familiar é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Ele não está fazendo uma disputa por ego, por mágoa, por ciúme ou por qualquer questão pessoal, mas sim uma luta por aquilo que acredita ser o melhor para o filho, sem destruir os vínculos familiares que são tão importantes para a formação emocional do menino. Agora, você deve estar se perguntando, assim como todo mundo que está acompanhando essa história, que motivos seriam esses que levaram Murilo a tomar uma decisão tão radical e definitiva? Bom,
Aí que tá o grande mistério desta história toda. Por conta do segredo de justiça, ele não pode revelar os detalhes específicos. Mas as pistas que ele deu são suficientes para entendermos que não se trata de uma questão menor ou de um capricho paterno. Quando alguém fala em descobrir muitas coisas, quando menciona que tem provas documentadas, estamos falando de situações que provavelmente envolvem questões administrativas sérias, de cuidado inadequado ou até mesmo de segurança da criança. Não é algo que se inventa, não é algo que se exagera quando se trata do bem-estar de um filho. Segundo informações que circularam na imprensa especializada, especialmente através do jornalista Leo Dias, que foi quem primeiro noticiou o caso com detalhes e que tem fontes próximas à família, a questão não seria relacionada aos cuidados diretos e carinhosos com a criança, que todos reconhecem que existem, mas sim a aspectos administrativos e de gestão da guarda. Isso pode significar decisões controversas sobre a educação do menino, sobre cuidados de saúde, sobre rotina diária, sobre exposição da criança na mídia e nas redes sociais, enfim, questões que envolvem o dia a dia e o futuro de Léo, e que aparentemente não estavam sendo conduzidas da forma que Murilo considera ideal para o desenvolvimento saudável do filho. É fundamental entender que quando falamos de guarda unilateral, muita gente confunde e pensa que se trata de impedir visitas ou cortar completamente o contato com a família. Mas não é isso. A guarda unilateral significa que uma pessoa passa a ter a responsabilidade principal e o poder de decisão sobre as questões importantes da vida da criança. Mas isso não elimina automaticamente o direito de convivência dos outros familiares queridos. E é exatamente isso que Murilo tem reforçado constantemente. Ele quer ter o poder de decidir sobre questões fundamentais da vida do filho, questões que afetam o futuro e o bem-estar de Léo, mas mantendo totalmente a convivência, o amor e o carinho de toda a família materna que também ama aquela criança. A reação da família materna tem sido de muita cautela, de muita diplomacia e principalmente de proteção absoluta ao pequeno Léo. Dona Ruth, que é uma figura muito respeitada e querida pelos fãs de Marília, uma senhora que conquistou o coração do Brasil pela forma digna como lidou com a perda da filha, tem pedido constantemente nas redes sociais respeito e proteção para o neto, mostrando com suas atitudes que sua prioridade máxima é o bem-estar da criança, acima de qualquer disputa adulta ou questão jurídica. Ela tem evitado cuidadosamente fazer declarações públicas detalhadas sobre o processo judicial, o que demonstra uma sabedoria impressionante e uma preocupação genuína em não expor ainda mais a criança a toda essa situação delicada que está sendo acompanhada de perto pela mídia e pelos fãs. Nas redes sociais, Dona Ruth fez uma publicação bem tocante e emocionante, onde disse com toda a dignidade de uma avó apaixonada: "Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca faltou amor, cuidado e proteção." Essas palavras simples, mas carregadas de sentimento, mostram o quanto ela se dedica ao menino com amor incondicional e o quanto essa situação toda deve estar sendo dolorosa para ela, que já perdeu a filha querida de forma tão trágica e agora vê a possibilidade de grandes mudanças na rotina diária com o neto, que é sua razão de viver. O que mais impressiona e emociona nessa história toda é como Murilo tem tentado manter um equilíbrio extremamente difícil, lutar com determinação pelo que acredita ser o melhor para o filho, mas sem destruir, sem atacar, sem desrespeitar a família que também ama aquela criança do fundo do coração. Ele poderia ter optado por um caminho mais agressivo, mais confrontativo. Poderia ter partido para o ataque público, para a exposição de questões íntimas, mas escolheu deixar claro desde o primeiro momento que sua intenção não é afastar Léo da família materna, mas sim garantir que ele tem as melhores condições possíveis de crescimento, desenvolvimento e segurança. Essa situação toda nos faz refletir profundamente sobre como as famílias modernas são complexas e desafiadoras, especialmente quando passam por tragédias devastadoras como a morte prematura de Marília. Não existe um manual de instruções para lidar com a perda de uma mãe jovem, com a reorganização completa da guarda de uma criança pequena, com os diferentes pontos de vista sobre o que é melhor para o menor envolvido. Cada pessoa nessa história tem suas próprias vivências dolorosas, seus próprios medos justificados, suas próprias expectativas sobre o futuro da criança. E encontrar um equilíbrio justo entre tudo isso é extremamente desafiador e emocionalmente desgastante. Murilo, como pai biológico e homem que ama profundamente seu filho, tem o direito legal e o dever moral de lutar pelo que considera melhor para Léo.
Ao mesmo tempo, a família materna, que acolheu e cuidou da criança com amor incondicional durante esses anos difíceis após a perda de Marília. Também tem seus direitos legítimos e seus sentimentos que merecem respeito. A criança, no centro de tudo isso, no meio de toda essa situação adulta, precisa de estabilidade emocional, amor constante e proteção absoluta, independentemente de onde more ou quem tome as decisões administrativas sobre sua vida diária. O processo judicial que está correndo em segredo de justiça deve revelar, ao longo dos próximos meses, quais são exatamente as questões específicas que motivaram Murilo a tomar essa decisão tão séria e definitiva. Por enquanto, o que sabemos com certeza é que ele não agiu por impulso emocional, não agiu por raiva ou por questões pessoais, mas sim após meses de reflexão cuidadosa e depois de descobrir situações que considera genuinamente preocupantes para o bem-estar físico e emocional do filho. Uma coisa que chama muito a atenção de quem acompanha essa história é como Murilo tem lidado com a pressão pública intensa e com as especulações constantes da mídia e dos fãs. Ele poderia ter ficado completamente calado, deixado que apenas os advogados falassem por ele através de notas técnicas. Mas escolheu conscientemente se manifestar publicamente para deixar claro que não é uma pessoa irresponsável tomando decisões precipitadas ou motivadas por questões menores. Ele quer que as pessoas entendam que existe uma justificativa séria, documentada e fundamentada por trás de sua atitude, mesmo que não possa revelar todos os detalhes por questões legais do processo. Essa transparência, mesmo que limitada pelas regras do segredo de justiça, mostra um homem que está tentando fazer o que considera moralmente certo, mas que também se preocupa legitimamente com sua imagem pública e com o que as pessoas pensam sobre suas decisões como pai. Afinal, ele é uma figura pública conhecida, um cantor que tem milhares de fãs e que precisa lidar diariamente com a opinião pública sobre sua vida pessoal e familiar. Ele sabe que suas atitudes são observadas, analisadas e julgadas, e por isso faz questão de deixar claro que não está agindo por capricho ou por questões pessoais. Se Murilo conseguir a guarda unilateral através da decisão judicial, isso significará uma mudança significativa e profunda na vida cotidiana de Léo. O menino passará a morar permanentemente com o pai, terá uma nova rotina diária, uma nova dinâmica familiar, novos ambientes e experiências. Murilo assumirá a responsabilidade total e definitiva por todas as decisões importantes sobre educação escolar, cuidados de saúde, atividades extracurriculares, desenvolvimento social, enfim, todos os aspectos fundamentais que envolvem criar e educar uma criança de 5 anos. Mas, como ele próprio garantiu publicamente e de forma enfática, isso não significará o fim da convivência amorosa com a família materna. A grande questão que fica no ar e que todos estão se perguntando é: como funcionará exatamente essa nova dinâmica familiar? Como será organizada de forma prática a convivência entre Léo e a família de Marília? Com que frequência um menino visitará a avó? Como serão as festividades, os aniversários, as datas especiais? Essas são questões importantes que provavelmente serão definidas detalhadamente no decorrer do processo judicial, sempre levando em conta o melhor interesse da criança e respeitando os direitos emocionais de todos os envolvidos nesta história. Uma coisa é absolutamente certa e indiscutível: independentemente do resultado final desse processo judicial, Léo continuará sendo uma criança muito amada, muito protegida, muito cuidada e que carrega consigo o legado precioso de uma mãe que foi um ícone da música brasileira e que tocou milhões de corações. Tanto Murilo quanto a família materna demonstram diariamente um amor genuíno, profundo e incondicional por essa criança. E isso é o mais importante em toda essa situação complexa. O amor está presente, a proteção está garantida e o futuro de Léo será construído com base nesses sentimentos verdadeiros. O que mais me impressiona e me emociona nessa história toda é como ela reflete questões muito importantes e universais sobre paternidade responsável, sobre direitos fundamentais da criança, sobre como lidar de forma madura com situações familiares extremamente complexas e delicadas. Murilo não está sendo leviano, não está sendo irresponsável, não está agindo por questões menores. Ele está exercendo plenamente seu direito sagrado de pai, sua preocupação legítima e natural com o bem-estar do filho, mas fazendo isso de uma forma que tenta preservar e proteger os laços familiares que são importantes e benéficos para o desenvolvimento emocional da criança. Essa postura madura e respeitosa dele merece reconhecimento e admiração, porque seria muito fácil, muito tentador, partir para o confronto direto.
para a disputa pública agressiva, para a destruição dos relacionamentos familiares, através de acusações e ataques mútuos, mas ele escolheu conscientemente um caminho mais maduro, mais respeitoso, mais digno, mesmo sendo absolutamente firme e determinado em suas convicções sobre o que considera melhor para o futuro de Léo. Agora, resta esperar pacientemente o desenrolar do processo judicial para entender exatamente quais são as questões específicas que motivaram essa decisão tão importante e como será definida na prática a nova organização familiar. O que sabemos com certeza é que todas as partes envolvidas nesta história têm exatamente o mesmo objetivo fundamental: garantir o melhor possível para Léo, uma criança que já passou por muito na vida, que já enfrentou a dor da perda da mãe aos 2 anos e que merece toda a proteção, todo o amor e todo o cuidado possível de todos os adultos que fazem parte de sua vida. A história de Murilo Raff e sua luta determinada pela guarda do filho é muito mais do que uma simples disputa judicial que vemos nos noticiários. É uma lição profunda sobre paternidade responsável e consciente, sobre respeito genuíno aos laços familiares, sobre como enfrentar situações extremamente difíceis sem perder a humanidade, a dignidade e o amor que devem guiar todas as nossas decisões. É uma história que nos mostra que, mesmo em meio a processos judiciais complexos e divergências de opinião, é possível manter o foco absoluto no que realmente importa: o bem-estar de uma criança que precisa de estabilidade, amor incondicional e proteção constante. E você, que acompanhou toda essa análise detalhada, o que acha dessa decisão corajosa do Murilo Raff? Será que ele está fazendo realmente o certo pelo filho? Será que conseguir a guarda unilateral é verdadeiramente o melhor para o pequeno Léo? Será que a forma respeitosa como ele está conduzindo essa situação delicada, tentando preservar cuidadosamente os laços com a família materna, é realmente o caminho mais sábio e benéfico para todos? Deixe seu comentário aqui embaixo, conta pra gente detalhadamente o que você pensa sobre essa história que está mexendo com o coração do Brasil. Curte o vídeo se você achou interessante e esclarecedora essa análise completa. Compartilha com seus amigos e familiares pra gente debater juntos sobre esse assunto tão importante que afeta a vida de milhares de famílias brasileiras. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre este caso e outros temas que impactam profundamente a vida das famílias modernas.